Muitas mães têm dúvidas na hora de preparar a lancheira do seu filho para levar para a escola. E a gente sabe que a hora do lanche às vezes pode ter vários inimigos de uma alimentação saudável. Eu vou conversar agora com a Mariana Oliveira, ela que é nutricionista, para explicar para a gente como preparar uma lancheira saudável para os nossos filhos. Mariana, primeiro, quais são os inimigos de uma alimentação saudável na hora do lanche? Bom, os nossos principais inimigos para uma lancheira saudável são os biscoitos recheados, os biscoitos tipo chips, os sucos industrializados, os refrigerantes, balas, doces e chocolates. Todos os itens dessa lancheira, dessas duas lancheiras, a gente vai mostrar duas para vocês, são todos eles preparados pela própria escola, aqui pelo Polegar. Ou seja, nada disso aqui é industrializado. O pão que está sendo fornecido aqui, ele é um pão feito pelo Polegar. O bolinho que vai ser fornecido também é um bolo feito aqui pela própria escola. Ou seja, zero industrializado nessa mesa, né, Mariana? Um dos nossos principais focos é justamente esse, primar pela alimentação mais natural possível, excluindo tudo aquilo que for industrializado, porque a gente sabe que os industrializados trazem prejuízo para a saúde e a gente não deseja isso para os nossos alunos, né? Primeiro você vai colocar o quê? Bom, nós preparamos aqui 2 modelos, né, para termos de ideia. Mas, assim, de uma forma geral, a gente precisa entender que a lancheira precisa ter 4 ingredientes, tá? São 4 itens, na verdade, né? O primeiro item que deve conter a lancheira é um carboidrato, que seja um pão, um biscoito, um bolo, que ele vai fornecer energia, né, para os nossos alunos. Então, o primeiro item, carboidrato. O segundo item, uma bebida. Que bebida pode ser essa? Um suco natural, uma água de coco, um iogurte. E o terceiro item, uma fruta. Frutas variadas, maçã, banana, mamão, melancia, diversificar nas cores, cada dia uma fruta diferente, colorida, né? E o quarto item dessa lancheira é um ingrediente que vai oferecer proteína. Não necessariamente a proteína precisa ser de origem animal, ela também pode ser uma proteína de origem vegetal. O nosso exemplo aqui hoje, a gente vai utilizar um queijo vegano, que não é de origem animal. Então, esses são os 4 itens da nossa lancheira: um carboidrato, uma bebida, uma fruta e uma proteína. Uma alimentação bem completa, né? Na verdade, o que a gente precisa consumir durante o dia, isso também se repete na hora do lanche. Exatamente. E aí a gente precisa tomar cuidado com as porções, né? Porque isso é apenas um lanche, não é a refeição principal. Então, não precisa ser uma porção grande de carboidrato, também não precisa ser uma porção grande de proteína. É só apenas um lanche, né? Então agora, vamos montar aqui o esquema das lancheiras para o pessoal de casa ver como é que funciona. Bom, a nossa primeira opção, a gente vai mostrar aqui, que é um pão, tá? E esse pão a gente pode servir com o queijo, tá? Então aqui a gente está atendendo o carboidrato, a proteína. A gente pode colocar aqui o suco de fruta e uma fruta. Aqui está sendo a banana e aqui é um suco de manga, tá? Então, essa seria uma opção. E o bom é que assim, você já diversificou nas frutas também, né? Então, as vitaminas que tem uma não tem na outra e elas se complementam. Exatamente, exatamente. Então, aqui já foi uma lancheira pronta. Vamos botar lá pertinho da nossa lancheira e a bananinha. E agora? E a nossa segunda opção seria um bolo, uma água de coco e uma fruta. E na hora de fazer esse bolo, a gente pode utilizar o queijo para fazer alguma coisa na preparação dele para também atender a necessidade da proteína. Sim, porque normalmente o bolo ele leva leite, ele leva ovo, então ele já agrega aqui no bolo o ingrediente da proteína, né? Gente, aí ó, dicas valiosíssimas que a gente está vendo essas lancheiras super saudáveis aqui, que também é uma dica da escola Polegar para vocês. Mamães, lancheira saudável, tá aqui. O seu filho ou sua filha foi diagnosticado com algum transtorno de aprendizagem? E o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, você já ouviu falar? Eu vou conversar agora com a Cecília Burla para explicar para a gente como que funciona esse transtorno, que na verdade parece que é o mais comum deles, né, Cecília? É sim, Nayara, boa tarde. É pelo menos o mais falado, né, o mais popular dos transtornos, que na verdade é um transtorno do neurodesenvolvimento, né, e que vem afetar o processo de aprendizagem. Por quê? O transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, ele é um transtorno neurobiológico.
né? E o que ele ocasiona? Ele ocasiona nas crianças que possuem uma má formação, um mau funcionamento, né, do córtex pré-frontal, que é a área do cérebro que está relacionada com todo o processo de atenção, do controle inibitório, da concentração, da memória, né? E ele atrapalha não só a criança na sua vida escolar, como também social, né? Como que a gente pode perceber, né, que o nosso filho, ou a nossa filha, ou o filho do vizinho, enfim, né? Alguém próximo. Alguém mais próximo tem algum transtorno. O que eu vou falar aqui, na verdade, são sinais, não necessariamente querem dizer, né, nem a gente pode, por um único sinal, diagnosticar todo o transtorno. Né, mas são as crianças que tendem a ser mais agitadas, mais inquietas, que tiram todos os brinquedos do lugar e acabam não brincando com brinquedo nenhum. São as crianças na sala de aula que não param de falar, né, que interrompem a professora todo o tempo, que não esperam uma pergunta e logo querem dar uma resposta. Também aquela criança que costuma ficar, esses são os hiperativos e os impulsivos, né? Aquela criança também que fica sentada mais no finalzinho da sala, que tem uma característica mais... De apatia? Não, mas de pouca interação social, né? Não seria uma completa apatia, né? Aquela criança que ela se distrai sozinha facilmente, né? Passou o passarinho lá e ele está... né, prestando atenção no passarinho, a aula está seguindo e ele perdeu. Ele não atrapalha os colegas, ele não atrapalha a aula em si, mas ele se atrapalha, né? Então é uma série de fatores, é uma série de conjuntos que são situações isoladas, não são capazes de classificar a criança como um transtorno. Não, isso é um cuidado que a gente tem que ter, tanto nós pais quanto a escola, né, na hora de categorizar a criança e rotular. Né, porque esse transtorno, ele traz prejuízo em demasia para essa criança e não são prejuízos desejados, nem, por mais que pareça, né, que a criança tem uma certa preguiça ou que a criança não quer fazer ou não obedece, ela não faz isso por mal, né? É uma disfunção neurobiológica. Isso é muito importante falar. E como o diagnóstico ele é feito pelo médico da criança, como que a psicopedagogia consegue auxiliar essa criança? Como que é o tratamento disso? A atuação do profissional logo após a criança ser diagnosticada com esse tipo de transtorno? Então, a psicopedagogia ela atua desde a fase do diagnóstico, embora o diagnóstico seja um ato médico, né? É bom que isso fique bem claro. Mas a psicopedagogia, ela ajuda na observação, né? Geralmente quem percebe os primeiros sinais ou são os familiares mais próximos ou os professores. E aí, geralmente procuram primeiro o psicopedagogo por ser o profissional vinculado à educação. E aí, em observação, né, na clínica mesmo psicopedagógica, em atuação com essa criança, o psicopedagogo pode fazer um informe para o médico. Existem testes também que o psicopedagogo pode aplicar que ajudam o médico, né, na conclusão final, né, desse processo diagnóstico. E como ajudar essa família? Primeiro eu sugiro que essa criança tenha uma vida mais regrada, né, e que esses limites, essas regras, eles sejam expostos de maneira clara e objetiva para essa criança, dentro de casa. No momento de estudo, né, tentar diminuir em demasia tudo que é estressor, né, televisão, telefone, computador, tudo que possa favorecer os brinquedos, né, tudo que possa favorecer a distração da criança, a gente procurar retirar do local de estudo. Em sala de aula, que essa criança se sente próxima ao professor, né? E longe de portas, de janelas, onde o burburinho, né, costuma ser maior. Né? E na clínica psicopedagógica, né, como a gente atua? Ajudando a criança a se autoconhecer. Né? A criança com transtorno, né, geralmente são crianças muito inteligentes. Né? E essa inteligência, ela vem em descompasso com o que ele apresenta na escola, com as médias que ele tira.
né? Então, a gente ajuda a criança a se auto-perceber, a perceber as suas limitações e a trabalhar para que ele consiga, né, vencer e se desenvolver, né? Como eu vou pensar, né? Então, eu primeiro preciso saber o que eu preciso saber para daí em diante eu saber até onde eu posso ir. Acho que seria isso. Gente, a Cecília, muitíssimo obrigada. E de agora em diante a gente vai passar a fazer uma série de transtornos para ajudar os pais também a entenderem um pouco mais desse universo e que todas as dúvidas de vocês sejam sanadas. Vocês podem mandar as dúvidas aqui pelo e-mail que está aqui embaixo. Eu vou ficando por aqui. No próximo bloco a gente tem mais Totalmente Mãe. Não saia daí.